Quantas mulheres são agredidas físicas e moralmente todos os dias? Por que o feminicídio tem crescido, tem aumentado com tanta frequência? Você já parou para pensar sobre essas questões? Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e violência doméstica versus depressão ou suicídio é o nosso assunto no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não fez. Deixa o seu like, porque isso faz com que o YouTube indique o vídeo para muito mais pessoas. E desde já, eu te agradeço profundamente. Mas vamos lá. O que é violência doméstica? A lei de número 11.340 de 2006, no artigo 5º, conhecido como Lei Maria da Penha, nos diz o seguinte, abre aspas, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Pois é. Muitos acreditam que a violência só acontece quando tem agressão física, mas há vários tipos de agressão e o artigo da lei deixa isso extremamente claro. A violência contra a mulher representa uma das principais formas de violação dos direitos humanos. Porque, além de contribuir para a desigualdade de gênero, afeta diretamente os direitos considerados direitos fundamentais. E que direitos são esses? O direito à vida, à saúde, à integridade física. Peço que você preste muita atenção nessas datas que eu vou te falar agora, para a gente entender o contexto. Você sabia que até 1827 as mulheres não podiam frequentar a escola básica? Até 1879, as mulheres não podiam ingressar no ensino superior? Até 1932, as mulheres não podiam votar? Até 1962, as mulheres casadas precisavam da autorização do marido para viajar, abrir uma conta bancária, ter um estabelecimento comercial, trabalhar e receber herança. Que até 1983, as mulheres eram impedidas de praticar esportes considerados masculinos, como o futebol, por exemplo. Você sabia que até a década de 80, não havia instrumento jurídico de proteção contra a violência contra as mulheres no Brasil? Faz pouco mais de 2 décadas, nós estamos em 2022, faz pouco mais de 2 décadas que a violência contra a mulher passou a ser vista como um atentado contra a vida. Foram séculos e séculos suportados pela mulher, com os seus maridos sendo considerados seus donos. A mudança ela começou a acontecer na década de 70, quando um grupo de mulheres tomaram as ruas com o seguinte slogan: quem ama não mata. E com isso elas denunciaram a violência sofrida por elas. Para se ter uma ideia, a primeira delegacia especializada no atendimento às mulheres, ela foi criada no ano de 1985 no estado de São Paulo, que foi fruto da redemocratização no país. Depois disso surgiram outras em outros estados. Só que a maioria dessas delegacias eram conduzidas por homens que não davam o devido acolhimento à mulher. E essa é a razão pela qual muitas mulheres continuavam sofrendo e não denunciavam seus agressores, porque sabiam que não seriam compreendidas, temiam isso. Na década de 90, os movimentos sociais das mulheres elas tiveram que se manifestar novamente, voltaram às ruas exigindo métodos e medidas mais eficazes de combate à violência e à discriminação contra a mulher. A principal lei nacional de enfrentamento dessa violência é a que nós conhecemos como Lei Maria da Penha e que levou anos e anos para ser instaurada. E foi a partir dela que o saber que se podia fazer a denúncia e que o agressor poderia sofrer as consequências é que diminuiu os casos de violência. Porém, ainda hoje, em muitos casos, essa denúncia não é feita
pelo medo. Medo do tipo, se você falar eu te mato, eu mato seu filho ou eu mato algum familiar seu. Embora a lei tenha ajudado bastante, o índice de violência ainda é muito alto. Segundo os dados do Ministério da Saúde, é registrado um caso de agressão contra a mulher a cada 4 minutos no país. Todos os dias, um número significativo de mulheres jovens e meninas são submetidas a alguma forma de violência no Brasil. Tipo assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguições, feminicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo. O número chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Aí você pergunta, mas o que é feminicídio? Feminicídio é o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero, muitas vezes provocado pela percepção de que a mulher é posse do seu companheiro. É um absurdo que isso continue acontecendo em pleno século XXI. Agora, por que isso tudo acontece? Alguns fatores. Primeiro, pelo sentimento de posse sobre a mulher que, como eu disse anteriormente, foram vivenciados durante séculos e essa mentalidade ainda perdura, de que a mulher pertence ao seu marido, ao companheiro, e é tratada como objeto. Segundo, a mulher ainda é vista e tratada como objeto sexual. Já ouvi inúmeras mulheres o relato de quantas vezes elas foram estrupadas pelos próprios maridos. Não faz muito tempo eu escutei o relato de uma jovem que me cortou o coração e ela dizia que ela foi obrigada a manter relação sexual com o marido no dia seguinte ao parto, um parto normal. E ela dizia, eu senti muito mais dores naquela relação sexual do que para ter minha filha. Terceira causa, a tentativa de manter o machismo preponderante. A todo custo, tentativa de cortar as asas da mulher para que ela continue sendo subjugada e na posição de inferioridade. Isso revela um medo masculino sobre o feminino. Agora, como podemos modificar essa realidade? Eu penso que, além de fazer a lei acontecer, e para isso o poder público e o judiciário precisa assegurar a proteção da mulher, eu penso ser muito importante o tipo de educação que se dá às crianças, principalmente as crianças do sexo masculino. Não é possível deixá-las crescer acreditando que elas podem tudo, que tudo o que elas querem elas vão ter. Isso é uma mentira. A vida é feita não só de sim, aliás, ela é feita de muitos nãos. Eu diria até que mais não do que sim. Eu fico com medo quando eu vejo pais e mães de classe baixa se endividando, fazendo o possível e impossível para agradar os filhos. Porque aí ele quer isso, eu vou dar aquilo. Ele precisa disso porque ele não tem aquilo. Eu não tive, eu vou dar. Calma. A criança precisa aprender a esperar, precisa aprender a conviver com a frustração, precisa aprender a ouvir não. Agora, como é possível uma mulher manter uma saúde mental diante de tantas ameaças, diante de situações de violências física, moral, psicológica, vivenciada durante tanto tempo, pisando sempre em ovos? É possível manter? Não é à toa que o número de mulheres com depressão e com ideação suicida tem crescido de forma assustadora. E isso nos faz pensar que tipo de sociedade nós estamos construindo. E pensar daqui para frente. A forma de educar hoje vai ser reflexo do que vem da sociedade que vem amanhã. E todos nós somos responsáveis por isso. Então trabalhemos numa psicoeducação para gerar uma sociedade mais saudável. Eu espero que essas reflexões tenham te ajudado a pensar. Compartilhe com seus contatos, sobretudo com as mulheres que você sabe que vivem uma espécie de opressão, seja lá de que nível for. Compartilhe esse vídeo com ela. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E
Se precisar, posso continuar te ajudando na psicoterapia se você sentir a necessidade. Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Te espero com muito carinho no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!